Já vimos que Jesus foi manifestado, a manifestação do Filho. Foi o nosso assunto na aula passada. Jesus foi batizado por João Batista e assim ele foi manifestado publicamente, iniciou seu ministério e João Batista foi confirmado como aquele que anunciaria o Cristo, o precursor de Jesus, o que preparou o caminho para Jesus Cristo. E hoje veremos a manifestação do Espírito. Jesus Cristo, ele foi batizado, não porque ele precisava de arrependimento e ser batizado, mas para manifestar-se publicamente e assim cumprir toda a justiça de Deus. Agora, a manifestação do Espírito após João aceitar batizar Jesus, Mateus relata no capítulo 3, versículo 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Algo impressionante no texto é a decisão dos fariseus em se submeterem ao batismo de João. No versículo 7, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes João: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, da ira futura, da ira vindoura? Esse é algo impressionante, porque a seita dos fariseus era famosa por sua rigidez em relação a obedecer, a obediência ao Antigo Testamento. E eles estavam sempre procurando algum motivo para acusar Jesus da quebra da lei. Levantavam questões, como Jesus curava no sábado, comer sem lavar as mãos, ou pagar os impostos. Mas com João Batista, eles não tinham nada assim para acusar João quanto ao batismo. Porque muitos fariseus e saduceus, que eram seitas, né, dentro ali do judaísmo, eles vinham ao batismo. E João os confrontava, mas eles não levantavam muitas questões contra João Batista. Isso parece ter pouco significado, porém, quando nós pensamos em todas as cerimônias ali de purificação registradas no Antigo Testamento, por exemplo, como Números 8, versículo 7, assim lhes farás para os purificar, asperge sobre eles a água da expiação. Também, Números 19, o versículo 18, um homem limpo tomará esopo e molhará naquela água e a aspergirá sobre aquela tenda e sobre todo o utensílio e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar nos ossos ou em qualquer que foi morto ou que faleceu numa sepultura. E também no livro de Ezequiel, capítulo 36, o versículo 25,
Então aspergerei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei, diz Deus. Então é significativo que eles não acusem João Batista de estar rompendo com a tradição da lei. Eles talvez não o acusassem disso, não o acusem João Batista disso, exatamente porque ele não esteja quebrando, João Batista não quebrou os preceitos e tradições. Se João estivesse inventando um ritual de purificação que fosse estranho ao Antigo Testamento, os fariseus não iam perder tempo em acusá-lo, né? Eles não perderiam tempo. Logo, eles estariam acusando João Batista. Mas o elemento mais significativo desse batismo não foi a água, e sim o Espírito Santo. Mateus não dá muita importância à água, e sim o fato de que o Espírito Santo foi derramado sobre Jesus naquele momento. E a ocasião descrita aqui por Mateus também tem dado margem a discussões ao longo dos séculos. Ainda no início do cristianismo, alguns defendiam que no momento em que o Espírito desceu sobre Jesus, ele deixou de ser um simples homem, sendo elevado à categoria divina. Esse Espírito o teria abandonado instantes antes da sua morte, voltando ele a ser então um homem, um simples homem. Essa interpretação e outras interpretações equivocadas sobre a descida do Espírito Santo sobre Jesus vem da dificuldade que nós temos em entender por que o Filho de Deus precisava do Espírito Santo. Se em sua divindade, Jesus Cristo, ele não precisava do Espírito Santo, porque ele é o próprio Deus. Mas em sua humanidade, certamente precisava. Então, nós temos dificuldade em entender isso e tem esses questionamentos. E, entre outras coisas, o Espírito Santo foi enviado para capacitá-lo a expulsar demônios, como Mateus, no capítulo 18, versículo 28, que diz assim: se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós, disse Jesus. E também realizar sinais e maravilhas, como lá em Atos, no capítulo 2, nós vemos a maravilha ali, Atos 2, 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, diz
Pedro. Poderia então perguntar se não seria possível realizar essas coisas a partir da sua divindade. E a resposta não é outra senão que a Trindade desejava participar da obra redentora. E o Messias quer dizer, literalmente, quer dizer ungido, precisava ser ungido pelo Espírito Santo. Isso era a confirmação da sua messianidade. Quanto à forma de pomba assumida pelo Espírito, não temos muitas informações sobre isso. Diz que abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, sobre Jesus. Não temos muitas informações sobre o porquê. Podemos pensar que o Espírito Santo de Deus desejava assumir uma forma visível a fim de ser visto. E a pomba nos lembra lá no Antigo Testamento de duas coisas na Bíblia. Noé soltou uma pomba para ver se as águas do dilúvio tinham baixado. E as pombas também eram usadas no sacrifício como oferta dos mais pobres. E, de qualquer forma, o que importa é que aquela pomba representava a manifestação do Espírito Santo. E a parte mais significativa, mais importante em toda essa cena de Jesus sendo batizado, saiu logo da água, os céus se abriram. Se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Essa cena esplendorosa. O que menos é percebido é o fato de que os céus se abriram no momento em que Jesus foi batizado. O que isso nos sugestiona? O que podemos pensar disso? Sem dúvida, é o acesso simbolizado aqui na pessoa de Jesus Cristo, que veio do céu para a terra e agora abre caminho da terra para o céu. Nós não podemos nos esquecer, lá no livro de Gênesis, quando Jacó, fugindo do seu irmão, Jacó adormece deitado numa pedra, né? Fez uma pedra de travesseiro e ele sonhou de uma escada que ia até o céu e anjos desciam e subiam por ela. Mas agora o céu se abriu. O céu para a terra. E o caminho foi aberto, não por anjos ou por qualquer outra pessoa, mas por Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. E a partir daí, o mundo não mais está abandonado à própria sorte.
Não, os homens não são mais condenados a vaguear, a procurar e sem achar o caminho. Agora há o caminho para o céu. Um caminho se abriu, um novo e vivo caminho se abriu, um acesso ao trono de Deus foi estabelecido e permanece esse acesso até hoje por meio de Jesus Cristo, que ressuscitou e está assentado à direita de Deus Pai e tem toda a autoridade no céu e na terra. Essa é a manifestação do Espírito, mostrando que o céu, agora nós temos livre acesso por meio de Jesus Cristo, que é o ungido de Deus. Creia, Jesus Cristo é real e Ele está vivo. Ele venceu a morte e a obra da redenção, toda a obra da redenção foi realizada pela Trindade.